Não olhe para o homem, olhe só para Deus. Eu quero analisar essa frase junto com você para verificar os perigos que se tem de eu acreditar firmemente nessa expressão, sem poder olhar para a minha liderança. Quer saber um pouco mais? Fica conosco até o final desse vídeo. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Somos podcast, aqui quem vos fala, Pastor Júnior. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria que você se inscrevesse, ativasse o sininho de notificações, comentasse a sua experiência no tema, tá? Compartilhasse esse vídeo com amigos, com parentes, com familiares e até com os haters, para que eles possam estar tomando conhecimento daquilo que nós estamos tratando aqui nos vídeos deste canal, tá bom? Queridos, olha só, a expressão não olhe para o homem, olhe apenas para Deus. Preste atenção que quando a gente vai falar esse assunto, não olhe para o homem, olhe para Deus. Essa expressão ela pode ser muito perigosa quando ela é usada para evitar as responsabilidades da liderança, tá? Fato é, queridos, nós somos seres sociais, a igreja é uma comunidade de fé, onde pessoas se reúnem, essas pessoas, elas são resgatadas do império das trevas, elas vêm cheias de vício, cheias de problemas, cheias de desvios de caráter. É verdade, todos nós chegamos assim. E à medida em que vamos encontrando Cristo, a gente nasce de novo, é regenerado, justificado, e a partir desse momento, então, nós vamos ser santificados pelo Espírito Santo de Deus. Isto é, o Espírito Santo de Deus vai realizar a obra de Cristo no meu coração, que é transformar o meu caráter de forma com que ele fique parecido com o caráter de Cristo, tá bom? Então, com base naquilo que eu falei, nem todas as pessoas ainda chegaram a um nível de maturidade espiritual de excelência, um nível de maturidade espiritual em que você possa dizer, olha, essa pessoa é um verdadeiro discípulo de Cristo. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E, além do mais, por certas pessoas ainda não alcançarem essa maturidade, ainda tem o fato de nós sermos pecadores, nós sermos falhos. E nós queremos dizer para você que ninguém é perfeito, ninguém é 100% perfeito, ninguém é santo, a não ser o Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender que quando Cristo nos chamou e o reino que ele nos entregou e nos confiou foi para que fôssemos luz. Vós sois sal da terra e luz do mundo, tá? Outro texto, Jesus diz assim, vocês são os luzeiros do mundo. Isso significa que onde a gente está, nós refletimos a glória de Cristo que está em nós. No mundo de densas trevas, no mundo terrível que está aí, evidentemente, nós precisamos brilhar a luz de Cristo para que as pessoas vejam que Cristo está em nós, no mundo tenebroso de trevas em que nós vivemos. Agora, partindo do pressuposto que nem todo mundo alcançou essa maturidade espiritual, as pessoas ainda não foram totalmente santificadas, porque a santificação é sim um processo, que não chegaram ainda à estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia, a palavra de Deus, a gente é necessário entender e tolerar alguns erros, alguns equívocos que são cometidos pelos irmãos. Não estou falando de pecado, tá? Eu estou falando de equívocos que algumas pessoas podem vir de caráter, porque não está santificado ainda.
como deveria, porque ainda está no processo de santificação, ainda precisa alcançar essa tal maturidade, tá? Então você pode admitir isso, mas o que eu quero trazer aqui para você é que você, quando as lideranças, preste atenção nisso, tá? Quando a liderança usa essa frase, não olhe para o homem e olhe só para Deus, para justificar ou para colocar uma cortina sobre os seus erros, sobre os seus pecados, aí o negócio é muito sério. E nós devemos olhar, nós devemos, por obrigação, nós devemos fazer isso. Se não, vejamos, tá? Olha só, a Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro instrui os pastores e líderes espirituais a cuidarem do rebanho com dedicação, com humildade, voluntariamente, sem ganância, olha só, mas de ânimo pronto, não como dominadores sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo para o rebanho. Isso significa, irmãos, que os pastores, as lideranças, têm como responsabilidade o olhar para a liderança, o notar a liderança e seguir o exemplo da liderança. Não existe a expressão não olhe para o homem, olhe para Deus. Não, olhe para o homem. Porque o líder que está à frente, ele deve ser exemplo para o rebanho. Ele deve ser exemplo para o rebanho. E aí, irmãos, veja só. Com base nisso, a gente vê Paulo dizendo o quê, irmãos? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo diz, olhe para mim. Olhe para mim, olhe para mim. Eu imito Cristo, então vocês podem me imitar, porque aquilo que eu faço, o meu procedimento, o meu agir é igual ao de Jesus Cristo. Mateus 5,16 vai trazer aquele texto sobre luz que diz assim, Jesus diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então a vida, irmãos, e o testemunho dos líderes deve ser uma luz para as demais pessoas. As pessoas devem olhar para a liderança, olhar para nós e dizer, esse homem é um exemplo para mim. No cuidado com os filhos, no cuidado com a esposa, no trato com as ovelhas, no trato com as mulheres, no trato com os assuntos relacionados ao ministério, ao serviço, ao evangelho de Cristo. Tá certo? Então, não tem como, irmãos, as lideranças se esconderem por trás de uma cortina chamada não olhe para o homem, não olhe para o homem, olhe só para Deus. Se você olhar para o homem, você vai cair. Queridos, as ovelhas precisam olhar para os pastores e querer imitá-los, querer ser igual a eles. Eu estou querendo dizer, vou abrir um parênteses aqui, que os pastores, eles não cometem falha? Não, queridos. Não estou querendo dizer isso. Mas os pastores não podem ter falha de caráter. Já pensou um pastor ladrão na igreja? E você, não, eu não estou olhando para o homem. Eu estou olhando só para Deus. Meu querido, isso é até antibíblico se a gente for olhar os textos que nós estamos vendo aqui. Você deve sim olhar o que os pastores fazem. Um pastor que não trata bem a sua esposa. Esse homem é para ser um pastor de ovelhas? Não. E o que é que acontece? Não estou olhando para ele, eu estou olhando só para Deus. O pastor desvia milhões de dízimo da igreja. Mas eu não estou olhando para o homem, eu estou olhando só para Deus. Um pastor que destrata mulheres, que tratam as mulheres como se fosse objeto. Como fosse objeto. Mulher é tratado como se fosse a escória. Mulher não pode isso, não pode aquilo, mas ela pode lavar banheiro, mas ela pode lavar a igreja. Ela não pode dar uma palavra, mas ela tem
preparar alojamento de pastores, ela tem que fazer isso, a mulher tem que fazer isso, mas a mulher não pode falar, a mulher não pode pregar, a mulher não pode usar calça, a mulher não pode isso. Pastores que tratam as mulheres como se fosse nada, irmãos. Como se fosse nada. Não, mas eu olho para Deus, eu não olho para o homem, porque se olhar para o homem, eu vou cair. Meus queridos, essa é uma justificativa extraordinária para dominar você. Por quê? Porque você sempre vai ter alguém para te dizer: meu irmão, ele roubou, mas tá tudo certo. Olhe para Deus. E ainda tem pastores que chegam em aulas e dizem assim: quando você entrega o seu dízimo para Deus, você não tem nada que pedir para prestar conta, nada que saber para onde o seu dinheiro vai, o seu dízimo vai. Não, você entregou para Deus e acabou. Negativo. Isso está errado. A igreja precisa ser transparente. A igreja precisa tomar ciência de tudo aquilo que é feito com os dízimos da igreja. Eu pergunto para você: onde está o dízimo que você entrega na sua igreja? Está sendo empregado? Ele está sendo empregado só em comprar templos, grandes mausoléus? Ou tem um irmão na igreja que é a igreja, o CNPJ da igreja vai lá e banca e ajuda o irmão financeiramente? Não é 2 ou 3 irmãos que se reúnem, irmãos. Isso aí faz parte do amor entre os irmãos. Eu estou falando é o CNPJ, fazer feira, pagar aluguel de irmãos que estão passando por necessidade. Você já viu isso? Não, mas eu não olho para o homem, eu olho para Deus. Ah, extra. Pastores da igreja, da cúpula, são presos. Ah, mas eu não olho para o homem, eu olho para Deus. Ah, o pastor detonou uma irmã numa EBD. Ah, não olho para o homem, eu olho para Deus. Meu amado, que desculpa extraordinária para escravizar você. Porque eu estou dizendo que eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, que você não vai olhar para mim, você vai olhar para Deus. Enquanto isso, você está debaixo do meu domínio. Você está dominado. Pense nisso, tá? Olha só. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, 1 e 2. Paulo chama para restaurar aqueles que caíram com mansidão e levar as cargas um dos outros. Esse tipo de apoio e correção só é possível como observamos o comportamento dos outros. Olha, quando eu digo carregar a carga um dos outros, eu sei o que a pessoa está passando, eu sei a vida da pessoa, por isso eu posso carregar a carga dele. Então ele vai saber da minha vida. A Bíblia diz que nós temos que ser, irmãos, como uma carta aberta. Nós não podemos esconder nada. Ah, mas eu não olho para o homem, eu olho para Deus. Olha o que o Senhor disse a respeito, queridos, dos fariseus. Né? Façam o que eles dizem, mas não imiteis as suas obras. Olha, como é que eu vou saber a obra de um fariseu, aquilo que ele faz? Será, irmãos, que Jesus Cristo está concordando com o farisaísmo, com a liderança que prega uma coisa e vive outra e você não pode olhar para a vida dele? Negativo, irmãos. Jesus está ali denunciando que eles falam uma coisa e vivem outra coisa totalmente diferente. Cadê o evangelho? Ah, na minha igreja fala sobre perdão. Já falamos aqui, queridos, que o perdão ele precisa ser para Deus e para o homem. Você precisa se arrepender, não é remorso, tem que ter arrependimento. O desejo de não praticar mais e a reparação do dano. Senão, não há perdão aí. Ah, mas eu não olho para o homem, eu estou olhando para Deus. Meu irmão, essa é a forma mais extraordinária de qualquer liderança acorrentar você, aprisionar você, cegar você, emudecer você e deixar você insensível. Porque eu posso, como líder, fazer tudo. Você não vai olhar para mim, você vai olhar exclusivamente para Deus, porque só Ele é perfeito. Você está vendo, meu irmão? Portanto, eu vos digo, olhe para o homem. Olhe para os homens, eles precisam ser exemplo. E se ele não é exemplo, se a liderança não é exemplo, se a cúpula não é exemplo, você está no lugar errado. Porque isso é um sistema, isso é uma seita diabólica que nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Fiz esse vídeo mais genérico para que todas as pessoas que estejam em qualquer lugar
possam entender que isso é um princípio que se aplica em todas as seitas, todas elas. As mais terríveis que tem. Aplica isso. Não olhe para o homem, olhe para Deus. Ah, o pastor roubou. Não, não olha para o homem, não, olha para Deus. Você entregou para Deus. Ah, o pastor adulterou. Não, não olha para o homem, não. Olha para Deus. Olha, o pastor fez um pedófilo. Não, não olha para o homem, não. Olha para Deus, meus queridos. Muito cuidado com isso. Olhe sim, porque os líderes precisam ser exemplo para todo o rebanho. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe e olhos atentos. Um olho no peixe e o outro no gato e o outro na palavra de Deus. E os dois, né? Na palavra de Deus, conferindo todas as coisas como um verdadeiro crente bereano. Graça e paz, somos o podcast Pastor Júnior. Até o próximo vídeo.